E durante a gestação, a gestante aumenta a frequência de alimentação e deveria aumentar a frequência de escovações, mas normalmente ocorre uma mudança de hábitos aí, nesse sentido. Alterações de apetite, que antes tem vontade de comer coisas que não comia antes, horário, está toda hora comendo sem parar, tem azia, piroses, náuseas, vômitos. Então, existe uma mudança metabólica muito grande no organismo dessa gestante que interfere nos seus hábitos alimentares. Essas alterações metabólicas e também fisiológicas que refletem na saúde bucal da própria gestante. Ocorre a influência dos hormônios nas glândulas salivares. De uma certa maneira, a capacidade tampão da saliva ela diminui e a atividade das glândulas salivares aumenta no primeiro trimestre. Por isso que muitas vezes a gestante coincide com aquele período do primeiro trimestre dos enjoos. Existe uma produção maior de saliva, existe uma deglutição dessa saliva. Essa saliva provoca uma liberação de suco gástrico e, consequentemente, o ácido liberado nesse suco gástrico pode provocar os enjoos e até as azias. Né? A capacidade tampão da saliva, que é a propriedade da saliva manter o seu pH constante, ela pode ficar alterada, ela diminui. Se a capacidade tampão da saliva diminui, eu tenho o quê? Uma queda de pH. Se eu tenho queda de pH, eu tenho risco de cárie, desmineralização. Não existe um controle, um equilíbrio. A saliva ela sempre ajuda nesse equilíbrio. Alguns estudos correlacionam a alteração de fluxo salivar e capacidade tampão da saliva com a atividade de cárie. Então, dependendo da capacidade tampão da saliva e da quantidade de saliva desse fluxo salivar, eu posso ter ou não o desenvolvimento de lesões de cárie ou da doença cárie. Além disso, em função dos enjoos e vômitos recorrentes, o pH bucal se mantém meio ácido, perda de mineral do dente para o meio e não reposição de minerais da saliva para o dente, do meio para o dente. Ocorre também o risco de erosão dental. Influência dos hormônios diretamente no tecido periodontal, estrógeno e progesterona, eles provocam um aumento da resposta inflamatória no tecido periodontal. Toda essa região de suco gengival, principalmente a região de suco gengival, ela possui em todos os pacientes uma certa quantidade de fluido gengival. Durante a gestação, pela ação do estrógeno e progesterona, nós temos um aumento desse fluido gengival. Se eu tenho um aumento do fluido gengival e eu não tenho uma remoção da placa do biofilme local, existe uma reação inflamatória nessa situação. E essa reação inflamatória ela acaba acontecendo de forma mais agressiva ou de forma mais intensa em função desses hormônios. Os efeitos da gravidez sobre a inflamação gengival pré-existente já são sentidos no segundo mês. Olha que importante que a gente está falando de uma inflamação gengival pré-existente. Muitas vezes o paciente nem percebe, a paciente não percebe que tem essa inflamação gengival, porque ela não se manifesta clinicamente também. O biofilme acumulado, a placa bacteriana acumulada, ocasionam uma inflamação gengival subclínica, o paciente não sente. Só que, em função dos hormônios, existe uma exacerbação da resposta inflamatória nesse período, que pelo aumento do estrógeno e progesterona. E aí eu tenho a inflamação gengival mais ativa. Estes níveis se elevam ainda mais no 8º mês, momento em que a inflamação gengival atinge sua máxima severidade. Assim, parece haver uma relação definida entre o nível desses hormônios e a resposta tecidual dos fatores etiológicos locais. Então, aumentou os hormônios e eu ainda tenho fator etiológico local, seja uma fratura de restauração, um excesso de restauração ou acúmulo de placa e biofilme, eu vou ter inflamação gengival mais intensa e mais visível. E uma das inflamações características desse período é o granuloma gravídico ou piogênico. Tá? Ele se forma normalmente nessa região da papila gengival, nessa região cervical, justamente onde há um aumento do fluido do suco gengival. É uma proliferação celular que ocorre em resposta a um agente, normalmente esse agente é a placa bacteriana ou biofilme, e é um tipo de lesão que está diretamente relacionada com estrógeno e progesterona, ou seja, com o momento que a paciente está passando com a gestação, e que provavelmente, assim que acabar essa gestação, essa lesão ela desaparece. Provavelmente não, certamente
essa lesão vai regredir. Tá? Pode aparecer durante o segundo ou terceiro mês de gestação e a incidência aumenta a partir do sétimo mês. A elevação gradual no desenvolvimento dessas lesões durante a gravidez pode estar relacionada ao estrógeno e progesterona, como a gente já falou, com progressão na gravidez. Após esse período, ao retorno dos níveis de hormônio normal, a maioria desses granulomas resolve-se sem tratamento ou sofre maturação fibrosa e lembra um fibroma. Para as lesões que se desenvolvem durante a gravidez, o tratamento cirúrgico pode ser postergado, a menos que haja problemas estéticos e funcionais significativos. Índice de recidiva é maior para os granulomas gravídicos removidos durante a gestação. Então, aí é que entra a nossa questão. Vamos fazer ou não a remoção desse granuloma gravídico? Se estiver interferindo na vida normal, dificultando a mastigação, interferindo na higiene, eu posso fazer a remoção do granuloma. Porém, a recidiva, ela poderá acontecer, certamente acontecerá. E sabemos que ao final da gestação, existe o que? Uma regressão dessa lesão e aí a gente não tem mais o problema do granuloma gravídico. Devemos atender ou não atender as gestantes? Obviamente que sim. Seguindo, então, obviamente que a nossa tarefa e dever é atender sim as gestantes, mas ainda acontece muita falta de informação por parte do profissional, dos médicos e medo em atender, e muitas vezes o próprio receio do paciente em ser atendida. O pré-natal odontológico é fundamental, todos nós sabemos isso desde que vocês entraram na universidade, que a saúde começa pela boca de todos e desse bebê que está sendo gerado principalmente. Então, a primeira fase do pré-natal odontológico consiste na abordagem da gestante para tratamento e prevenção o quanto antes. Ou seja, num primeiro momento, a gente vai orientar essa gestante e tratar as necessidades bucais que ela tem. Na segunda fase é que nós vamos focar no bebê e passar todas as informações no terceiro trimestre da gestação. Então, a abordagem da gestante para tratamento e prevenção quanto antes, assim que ela nos procura. A orientação sobre o bebê no terceiro trimestre. Primeiro trimestre, nós temos organogênese, onde há um maior risco de aborto e complicações de teratogenicidade. Existe também a questão dos enjoos e da indisposição da gestante. No segundo trimestre, organogênese completa, mais confortável e o feto está desenvolvido, ele está só em fase de crescimento. Terceiro trimestre é o período mais seguro, porém o mais desagradável para a gestante. Então, dentre os 3 trimestres, o segundo é o que parece ser mais adequado, tanto para a gestante como para o profissional. Devemos nos lembrar que existe uma certa hipoglicemia nos períodos da manhã, enjoos matutinos, então a gente pode evitar atender a gestante nessa primeira hora da manhã. Antes do banheiro, do atendimento, solicitar que a gestante vá ao banheiro, consciência em relação da posição da cadeira odontológica, cuidado com a compressão da veia cava inferior e a artéria aorta, a posição que a gestante deve ficar na cadeira sempre de lado para o lado esquerdo, para que não haja compressão da veia cava inferior e artéria aorta. Nós podemos utilizar, em vez de colocar a gestante de lado, uma almofada ou um travesseiro, elevando um pouquinho o lado direito e vai ficar muito mais fácil esse atendimento. Evitar o atendimento na primeira metade da manhã, justamente por aquilo que eu falei sobre a hipoglicemia e os enjoos matutinos, sessões curtas para não cansar, horários diferentes das crianças e nunca, quando estivermos resfriados, atender a gestante, jamais. Aqui é uma ficha de anamnese que vai ficar com vocês, depois a gente vai olhar, cada um de vocês vai olhar cada um dos itens. Tem desde história pregressa de gravidez anteriores até a gravidez atual, estado de saúde da gravidez atual, e depois na segunda parte que é sobre saúde bucal, todas as avaliações. Quando recebemos essa gestante no nosso consultório, nós devemos observar, antes de fazer o exame físico dela, propriamente dito, já a forma como ela está se dirigindo ao consultório, seu modo de caminhar, se ela possui edemas pelo corpo ou não, como é que está a questão do peso, está ansiosa ou não pelo atendimento, como é que está o comportamento dessa gestante e as condições psicológicas para que a gente possa fazer um tratamento seguro e um bom atendimento. Além disso, antes mesmo de iniciar, nós devemos fazer a avaliação dos sinais vitais, observar a frequência respiratória e a frequência cardíaca.
Frequência respiratória a gente pode observar pelo número de vezes que ela inspira e expira o ar. Normalmente, por minuto, numa pessoa, ela varia de 12 a 18 vezes. Na gestante, é um pouquinho mais, tá? A frequência respiratória da gestante, ela pode estar um pouquinho aumentada, cerca de 3 ou 4 respirações por minuto a mais do que a pessoa normal. Então, durante o período de 1 minuto, quantas vezes ela inspira e expira o ar? Normalmente as pessoas de 12 a 18, na gestante um pouquinho mais, de 15 a 21, 22. E a frequência cardíaca acontece a mesma coisa também. Uma frequência cardíaca normal de 70 a 80 batimentos por minuto. Na gestante, geralmente aumenta em até 10, 15 batimentos por minuto. Se estiver entre 85 e 95, está dentro da normalidade. Além disso, aferir a pressão arterial, obviamente. Ela pode estar um pouquinho mais baixa, principalmente entre as 12ª e 26ª semanas de gestação, ali naquele período do segundo trimestre, e no terceiro trimestre ela volta ao normal. Essa flechinha que está mostrando aumentada, na verdade, não é a pressão aumentada, é porque ela está voltando ao normal. Lembrando que hipertensão arterial ou pressão arterial elevada na gestação, a gente tem o risco da pré-eclâmpsia. Então, a pressão arterial da gestante, quando ela é crônica na gestação, aquela gestante que já tem a hipertensão, ela tem antes das 20 semanas de gestação. A hipertensão gestacional, ela ocorre após as 20 semanas e precisa também ser monitorada. Quando ocorre essa hipertensão gestacional acima de 20 semanas e já a gestante apresenta proteinúria, perda de proteína pela urina, ela já está num quadro de pré-eclâmpsia. Pode acontecer também a pré-eclâmpsia com a hipertensão crônica. O que é? A gestante já tinha hipertensão e aí entra num quadro depois de 20 semanas com perda de proteína na urina e a gente tem a pré-eclâmpsia com hipertensão crônica, uma sobre a outra. E a eclâmpsia é quando realmente ocorre a convulsão da gestante e aí que muitas vezes o risco de morte. O atendimento dessa gestante, normalmente a gente faz o exame físico local extrabucal no primeiro momento e o intrabucal, primeiro observando os tecidos moles e a questão principal de doença cárie e doença periodontal. E aí, que tipos de procedimento, que tratamentos nós podemos realizar na gestante? Normalmente as exodontias que se fazem necessárias, com certeza o tratamento periodontal, por tudo que a gente já falou no início da aula, as restaurações que se fazem necessárias, se porventura houver a necessidade de tratamento endodôntico deverá ser feito e próteses também. Reabilitações mais extensas, cirurgias mais invasivas, tratamentos estéticos de clareamento, nós precisamos ter um bom senso, ou seja, tudo isso pode esperar o final da gestação para que a gente possa continuar o tratamento dessa gestante. Na questão do exame radiográfico, podemos realizar exame radiográfico? Podemos e devemos, se esse exame radiográfico for necessário para orientar e nortear o nosso tratamento. Então, a gente, em primeiro lugar, avalia a necessidade do exame, usa as proteções de aventais de chumbo e protetores de tireoide e, obviamente, evita as repetições. Atualmente, a gente tem as radiografias digitais que facilitam muito nesse sentido. Quando a gente for usar o filme analógico, a gente pode diminuir o tempo de exposição ao raio-x ou usar aqueles filmes mais rápidos, processamento e absorção da radiação mais rápidos, ou seja, que a gente não precisa usar um tempo de exposição à radiação tão longo. Com relação aos medicamentos, posso prescrever um medicamento para gestante? Se for necessário, dentro daquele tratamento ou dentro das condições de saúde bucal que a gestante está se apresentando, claro que sim. Anestésico local devo usar? Com certeza devo usar. Quanto mais tranquilo for o atendimento, mais seguro ele será. Então, das soluções anestésicas, qual é o anestésico local indicado para a gestante, que proporciona melhor? É aquele que proporciona melhor anestesia, ou seja, com vasoconstritor. Há uns anos atrás, os médicos ainda mandavam cartinhas para os cirurgiões dentistas orientando
a não usar vasoconstritor. Todos nós sabemos que o vasoconstritor, ele ajuda tanto na questão da qualidade anestésica, como do tempo de tratamento, para que a gente possa fazer o tratamento e depois a sua absorção pela corrente sanguínea. Então, ele é muito importante. A primeira escolha de soluções anestésicas é a lidocaína, é a melhor opção para a gestante, certo? De 2% ou 1 para 100 mil com a concentração de adrenalina, também como vasoconstritor adrenalina. Em segundo lugar, a prilocaína, só que a prilocaína, ela oferece o risco de methemoglobinêmia e o vasoconstritor dela pode aumentar a pressão, a contração uterina. Então, ela fica lá em segundo lugar. A mepivacaína, só em casos absolutos de contraindicação da epinefrina, ou seja, da adrenalina, que aquela gestante não possa usar. Só que ela é hepatotóxica para o feto, né, para o bebê. E ela acaba sendo metabolizada muito mais lentamente do que a lidocaína. A bupivacaína é cardiotóxica, tem longo tempo de duração, normalmente é o grupo C pela FDA. Grupo C a gente não utiliza, de preferência os medicamentos do grupo B. Qual o limite máximo de solução anestésica? 2 tubetes por sessão de atendimento. Lembrando que a técnica é muito importante. Se você fizer uma injeção lenta, se levar cerca de 2 minutos para fazer a anestesia, é muito mais tranquilo para a gestante. Faz-se uma aspiração prévia para a gente observar se não houve nenhum rompimento de vaso sanguíneo, se a gente não está injetando diretamente no vaso sanguíneo. Aguardamos o anestésico fazer efeito, que leva até 4, 5 minutos, de 3 a 4 minutos, mas não custa esperar um pouquinho mais para iniciar o procedimento, com tranquilidade. Não respeitar a técnica é tão prejudicial ou pior que não saber selecionar adequadamente a solução anestésica local para o seu uso. Sempre seguir o protocolo da FDA, da Classificação de Medicamentos de Risco e Gravidez. E aqui eu vou passar para vocês uma tabelinha que a gente tem todos os medicamentos que são possíveis, né, passíveis de uso durante a gestação com segurança nos seus determinados períodos. Então, a primeira lista tem o analgésico, o aciclovir, né, para a questão do herpes, e os antibióticos de uso seguro para gestante. O metronidazol a gente procura usar apenas no segundo e terceiro trimestre, porque ele tem um risco de alteração da formação do feto. Então, a gente não usa no primeiro trimestre. A clorexidina, lavlanato de potássio, clindamicina e o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, somente para uso no primeiro e segundo trimestres. Por quê? No terceiro trimestre existe um risco de inércia uterina. Eles podem dificultar aquela movimentação do útero para a hora do parto. Medicamentos para enjoo e o ibuprofeno também deve ser usado somente no primeiro e segundo trimestre, certo? Por esse mesmo motivo, por poder ocasionar a inércia uterina. Então, no terceiro trimestre, na verdade, a gente quer chegar ao final da gestação e que essa gestante possa entrar no seu trabalho de parto naturalmente, sem interferências de medicamentos de uso contínuo que eles possam, né, provocar qualquer tipo de alteração. Isso é o que eu tinha para falar para vocês com relação ao pré-natal odontológico. Sendo uma aula online, a gente precisa concentrar o conteúdo. Fico aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão e discussão sobre esse assunto que é tão interessante e tão importante. Logo, a próxima parte a gente vai falar da odontologia para bebês, do atendimento de bebês, e no final de toda essa aula, vocês vão ter um questionário, vai estar postado no AVA, que vocês vão responder e vai funcionar como atividade avaliativa, ou seja, a presença de vocês nessa aula teórica. Um beijo e até daqui a pouco.